Uma fantasia urbana, renascentista, interdimensional, muito bem executada. Hoje a resenha de Um Tom Mais Escuro de Magia. Sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de resenha. Resenharei para vocês Um Tom Mais Escuro de Magia, escrito por Vi e Schwab. Esse aqui é o primeiro de uma trilogia, se não me engano a trilogia se chama Tons de Magia. Esse aqui é o primeiro Um Tom Mais Escuro de Magia. E vou te falar já de antemão que essa série, puta, tava longe do meu radar. Muito longe do meu radar. E eu tava numa ressaca literária, né? Puta, tudo que eu tava pegando, não tô querendo engrenar nisso aqui, não tô querendo engrenar aquilo ali, eu tenho meio que empacado no Kindle, empacado no livro físico. E eu tava passeando na Barnes Noble aqui, né, nos Estados Unidos. E a Isa, a minha queridíssima esposa, chegou e falou: e se você ler esse daqui? Falam que é legal. Daí eu falei: putz, bicho, pra mim sempre me caiu uma coisa mais de YA, assim, né, tipo, mais leve. Mas daí eu pensei, primeiro, a Isa, ela tem o costume de me recomendar livro que eu gosto. Então, né, já tem um ponto positivo. E outra, mesmo se for YA, mesmo se for protagonistas adolescentes e ter os mesmos tropes, né, de YA, por que não? Eu tô meio que nessa ressaca, se eu pegar alguma coisa mais tranquila, talvez, né, me dê até mais ânimo para começar e me engrenar nas outras leituras. Eu falei, beleza, vamos lá. E eu li a premissa e eu achei muito interessante. A gente tá ali numa era mais nova do que medieval, só que bem mais antiga do que a nossa era aqui. Então é uma coisa mais renascentista ali. A gente está em Londres e existem 4 dimensões de Londres. Calma. São 4 dimensões de Londres. Uma Londres é a nossa Londres meio que atual, assim, o povo vivendo, tem o rei, tem a família real, tranquilo. A Londres da nossa realidade, assim, meio que semelhante à nossa, se chama a Londres cinza. Completamente oposto à nossa Londres, existe uma Londres chamada Londres branca, que é onde tem muita magia, a magia corre solta e o povo usa a magia para batalhar, para querer ter o poder, ele usa essa magia. E a gente tem uma outra Londres chamada Londres vermelha, que é a que está no intermediário. Então a gente tem a Londres cinza, que não tem magia, a Londres branca, que todo mundo, eu sou forte mesmo na magia, vou conquistar o poder geral aqui. E a gente tem a Londres do meio, que é a Londres vermelha, que é a Londres onde é balanceado tudo ali. Aí eu falei, tem 4 Londres, mas eu só falei 3 até agora, né? Isso, porque a quarta Londres é uma Londres que estava acima da branca. Então, tipo, magia lá era coisa de louco. E era tão coisa de louco que isso dizimou a população. Então a gente tem a Londres cinza, sem magia, a Londres vermelha, magia controlada, a Londres branca, que é a magia correndo solto, e usando muito da magia para ter o poder. Então, por exemplo, lá é tudo monárquico, né? Então o rei e a rainha do branco é povo que tem mais poder com a magia. A gente tem lá a Londres negra, que a população não conseguiu controlar a magia nem um pouco, e aí, putz, dizimou, e aí tá lá perdida. Só que o que acontece? São 4 Londres, 3 existentes hoje em dia, e existem pessoas peculiares, feiticeiros peculiares chamados Antari, que têm esse poder de ir de uma Londres a outra. Então, só essas pessoas conseguem fazer essa mudança de Londres. Então, por exemplo, quem está na Londres cinza, na nossa Londres, nem faz ideia que tem as outras Londres. E tem essa pessoa que é o Antari, que é esse feiticeiro, esse mago que consegue ir de uma dimensão para outra. Então ele consegue ir pulando assim. E o nosso protagonista é um Antari da Londres Vermelha. Então ele é um mago que vive na realidade, que tem a magia controlada, e ele consegue fazer trabalhos reais, né, a favor da família real, indo de uma dimensão para outra. Então ele vai para cinza, faz lá a conversa real, depois vai para outra, manda mensagem, sabe? Então tem o Kel, que é o nosso protagonista, que é esse cara que vai fazendo essa ponte entre as Londres. Esse é o nosso primeiro protagonista.
Nosso segundo protagonista é uma menina chamada Delilah Bard, que é uma menina meio que esquecida da sociedade, vivendo ali na margem da sociedade, e ela é da Londres cinza. Então ela não tem o menor conhecimento que existem a magia em si, né? Então, é os nossos dois protagonistas, os nossos dois pontos de vistas. Eventualmente, durante o livro, a gente vai tendo alguns outros pontos de vista, mas mais para contexto, para a gente entender, né, a visão grande da história. Mas grande parte da história a gente fica só entre a Delilah e o Kel. E aí a história começa a partir do momento que o Kel, que ele tem um pouquinho de tendências de roubar, assim, então ele gosta de fazer meio que tráfego de uma Londres para outra. O Kel, ele meio que pega uma coisa que ele não deveria ter pegado e levou para uma outra Londres, e agora tem gente atrás dele. E eventualmente ele encontra a Delilah, que ela é a da cinza, que não faz nem ideia que existe magia, mas é uma menina que pensa grande e tal, então ela meio que entra na história. O jeito que eles se encontram é muito, muito legal, mas é essa a premissa de Um Tom Mais Escuro de Magia, o primeiro dessa trilogia. E eu encontrei nesse livro uma coisa que eu não estava conseguindo encontrar nos meus outros livros, por isso que eu estava de ressaca. Esse livro, ele tem, lógico, né, umas 50, 60 páginas ali de premissa para você entender esse universo, mas mesmo que parece complexo, a V.E. Schwab conseguiu trazer, explicar o mundo inteiro ali nas primeiras 80 páginas, por exemplo. Porque a partir do momento que você entende, né, o que pode e o que não pode, e esse é o grande desafio de fantasia, né? Porque fantasia, as primeiras páginas normalmente é mais para explicar como é que funciona aquele mundo e para você entender e meio que visualizar como que a história vai se desenrolar. Porque se o autor não ensina nada sobre o mundo no começo, aí no final ele pode inventar qualquer coisa, né? Falar, não, eu não expliquei como é que era, então agora a árvore saiu do chão e voou, sabe? Então a V. Schwab no começo ela consegue explicar tudo o que acontece naquele mundo para depois você entrar de cabeça na história. O que eu encontrei aqui nesse livro que eu não encontrei nos outros é uma leitura mais fácil, mais ágil, porque é muito fácil você pegar fantasia, livro Malazano dos Caídos, ou Malice aqui que eu peguei do John Green, que é uma escrita mais densa, e a escrita mais densa acaba te fazendo meio que é um compromisso, né? Vamos. E eu não senti isso em Um Tom Mais Escuro de Magia. Eu senti que é uma leitura mais ágil, mais rápida, tem bastante ação acontecendo. Quando você vê, já está na página 200. Então, é um livro que te traz para dentro, e foi o que eu percebi nesse livro. Então, querendo ou não, eu vou olhar para Um Tom Mais Escuro de Magia com um carinho, porque ele conseguiu me tirar da ressaca literária. Aí depois eu comecei outro, e outro, e outro. Não quer dizer que é um livro perfeito, né? A gente tem a Delilah, às vezes, é um pouco irritante demais no quesito de... Pô, ela já aprendeu tudo isso, por que ela continua fazendo aquilo, sabe? Coisas desse tipo. Então a Delilah é um pouco irritante. Não quer dizer que ela é uma má personagem, né? Quer dizer, um personagem mal escrito, quer dizer só que irrita um pouco. E também a V. Schwab, por ela mirar numa audiência YA, talvez, ela não expande tanto quanto que ela poderia expandir. E isso eu tô falando um pouco de mim, né, que vem da Roda do Tempo e vê mais de séries mais extensas. Eu entendo completamente ela ser um pouco mais sucinta, eu acho até que faz sentido, mas, sei lá, no meu gosto, talvez, ela poderia passar um pouco de mais tempo explicando um pouco mais sobre essas Londres, sabe? E talvez ela se limite um pouco por ser Londres, talvez, porque, né, a gente está falando de uma cidade, a pessoa interdimensional. Então a pessoa está numa Londres, vai para outra Londres, vai para outra Londres. Então ela meio que fica muito em Londres e não explica tanto como funciona o mundo em si, né? Só nas Londres e não no mundo em si. A gente sabe que o mundo é muito maior, né, do que apenas uma cidade. E eu fico curioso para saber como é que ela vai expandir isso no futuro, porque Um Tom Mais Escuro de Magia é só o primeiro livro. Depois desse livro, Um Tom Mais Escuro de Magia, vem outros dois, que eu já tenho aqui, inclusive. O segundo é A Gathering of Shadows, e o terceiro é A Conjuring of Light. Eu vou pesquisar e ver como é que é em português, porque eu tenho esses livros em inglês.
mas eles já estão aqui e é uma trilogia que eu vou dar sequência, assim. Eu entrei nessa história achando que ia ser uma escrita simples demais, não muito envolvente, mas eu encontrei ali uma história que me cativou e eu estou interessado em saber o que vai acontecer dali pra frente. Então, aqui um tom mais escuro de magia, de V.E. Schwab. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Me conta se você já leu, me conta sem spoilers se você já leu os outros dois. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.